eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras do mês de janeiro. O primeiro livro que eu li em janeiro, o primeiro livro do ano, foi o livro da Helena Ferrante, A Filha Perdida. Essa autora tem todo um mistério envolvido em cima da pessoa dela, ninguém nunca viu o rosto dela, ninguém sabe quem realmente ela é, mas ela escreve livros que são assim best-sellers de vendas e um tanto por conta desse mistério em volta dela. Eu gostei bastante dessa história, vou contar pra vocês agora. Ele vai contar a história da Leda, uma mulher de 48 anos, uma professora universitária. Ela acabou de despachar as duas filhas dela, duas filhas já na fase adulta, elas têm 20 e poucos anos, e elas foram para o Canadá para estudar e morar com o pai delas. Então a Leda está se sentindo assim super livre, leve e solta. Ela se sente como se ela tivesse cumprido a missão dela como mãe. Ela cuidou dessas filhas durante a vida toda, ela criou elas muito bem, ela alimentou, ela lavou a roupa dessas filhas. Então ela se sente assim super realizada, tendo cumprido a missão dela na Terra, que é cuidar dessas filhas. Mas ela ainda se dá super bem com essas filhas, elas se falam sempre pelo telefone, mas ela está se sentindo muito bem agora que ela está sozinha, que ela não precisa se preocupar com fazer almoço, lavar roupa. Ela se sente assim muito bem. Então ela entra de férias e decide sair da cidade, ela mora na Itália, ela decide ir para uma praia e passar essas férias dela. E então ela leva os seus livros, seus cadernos de estudo e vai para uma praia, aluga um apartamento na praia e se hospeda. Já instalada nesse lugar, ela avista uma família napolitana muito barulhenta, uma família muito numerosa, com muitas pessoas e muita algazarra. E no meio dessa família, o que chama a atenção nela é uma mãe e uma filha, uma mulher dos seus 20 e poucos anos também, com uma menininha. E essa menininha carrega sempre uma boneca, sempre a mesma boneca no colo. Ela fica assim com uma fascinação inexplicável por essas duas, a Nina e a Helena. E ela tem uma fascinação por essas duas sem explicação óbvia. Então ela tenta se aproximar dessas duas e vai tentar conhecer e chegar mais perto dela, saber mais sobre a vida dessas duas. Tudo que a Leda representa, tudo que ela demonstra ser, ela não é bem isso o que ela é na verdade. Que a gente vai conhecer assim a fundo a sua personalidade, o seu caráter, a gente vai ver que ela tem muitas falhas no caráter dela. E ela começa a comparar essa família de napolitanos, essa família que tem a Nina e a Helena, com a própria família dela, com a família que ela foi criada. Ela começa a comparar a criação que a mãe dá para essa criança com a criação que ela deu para as próprias filhas dela. A autora vai explorar bastante o lado psicológico dessa mulher, as coisas que se passam pela cabeça dela, agora que ela acha que já terminou a missão dela na vida, que ela tá livre mesmo para fazer o que ela quiser da vida dela. Esse livro tem uma narrativa muito gostosa, eu gostei bastante da história. Não é uma história maravilhosa, não mudou a minha vida, mas eu gostei muito da forma como ela conta essa história. E eu achei que foi sim uma narrativa bem envolvente e eu recomendo sim. Eu quero ler os outros livros dessa autora, a trilogia napolitana, que é muito famosa, vejo muitas pessoas elogiando, outras nem tanto, mas eu quero ter as minhas próprias conclusões para contar para vocês depois o que eu achei dos outros livros. É um livro bem fininho, dá para ler num dia, dois no máximo, bem curtinho. Outro livro que eu li agora em janeiro foi o livro da Lucinda Riley, A Irmã da Sombra. Eu fiz resenha recentemente desse livro, já postei aqui no canal, vou deixar o link para vocês conferirem. Esse é o terceiro volume da série As Sete Irmãs, lançado pela editora Arqueiro. E esse livro vai focar na história da Estrela. Um milionário solteiro adotou 7 filhas, na verdade ele adotou 6, né? Porque a sétima a gente ainda não conhece. Ele adotou 6 filhas, pegando elas pequenas, crianças, em cada lugar diferente do mundo. Então, após a morte dele, elas receberam do advogado cartas com mensagens para ela. Em cada uma dessas cartas tinham as coordenadas onde elas poderiam encontrar a sua origem, de onde elas realmente vieram, de onde ele foi buscar cada uma dessas meninas. Então, as coordenadas da Estrela vai levar ela até uma livraria antiga no centro de Londres. E tudo fica mais fácil já que ela mora em Londres. Então, a partir daí, ela vai ter contato com o dono dessa livraria, que é o Orlando, e ela vai descobrir sobre a história da Flora. Ela vai acabar lendo o diário dessa mulher que viveu há mais de 100 anos e ela acredita que tem alguma ligação com a própria vida dela, que tem alguma ligação com a pessoa dela, essa mulher que viveu há tanto tempo atrás. A história da Flora é linda, é maravilhosa, essa autora encanta com as histórias dela, ela sempre mescla o passado com o futuro, ela sempre mistura personagens fictícios com personagens históricos, reais, e eu sou apaixonada por os livros dessa autora. Eu super recomendo esse livro e todos os outros que ela já escreveu.
Outro livro que eu li foi A Desconhecida, do autor Peter Swenson. Eu fiz um vídeo pedindo a opinião de vocês, para vocês me ajudarem a escolher qual livro eu leria no mês de janeiro, entre todos os meus livros encalhados. Eu dei 3 opções e essa foi a que foi mais votada, e vocês que escolheram, então, A Desconhecida. É um thriller psicológico. Eu não vou dar muitos detalhes sobre ele, porque eu ainda vou gravar a resenha especial para ele. Eu não sei se vai entrar antes ou depois desse vídeo no ar. Mas ele vai contar a história do George, um cara assim super tranquilo, super pacato, que certa noite ele tá num bar, ele é surpreendido pela presença de uma mulher que foi muito importante para ele no passado. Há mais de 20 anos ele não via essa mulher, ela foi a grande paixão da vida dele na época da faculdade, então ela chega assim de repente para ele, aparece para ele, e ela não tá ali por acaso, ela acaba pedindo um favor para ele, pede para ele se ele pode devolver um dinheiro, uma grande quantia, quase $500 mil, para uma pessoa que na verdade é um ex-amante dela, que ela acabou pegando, subtraindo esse dinheiro, para não dizer roubando, desse amante, e aconteceu muitas coisas e ela quer devolver esse dinheiro, pelo menos uma parte desse dinheiro. E como ela não quer se encontrar com esse homem, ela pede ajuda do George. Como ele fica assim muito submisso quando ele se depara com essa mulher, com a Liana, ele acaba aceitando o pedido dela e vai devolver esse dinheiro para esse cara. Esse cara já é muito rico, é muito milionário, só que ele nem imaginava que ao atender o pedido da Liana, ele fosse se meter numa grande enrascada. A vida dele vai mudar completamente a partir do momento que ele aceitou esse pedido. Ele vai ser caçado por pessoas muito perigosas. As pessoas que estão ao redor dele vão ser prejudicadas por essa decisão dele. É uma história que eu gostei bastante. Eu vou dar mais detalhes para vocês na resenha que eu vou gravar ainda. Mas eu super recomendo. Já fica a dica de que eu gostei bastante e super recomendo. O último livro que eu li foi um e-book, na verdade é uma antologia de contos. São contos de horror, contos muito sangrentos, contos assim que vão te deixar de estômago muito embrulhado. Eu fiquei horrorizada com os contos desse livrinho. Ele é muito pequenininho, tem 70 e poucas páginas, mas assim, o grau de nojentice que tem nessas histórias são incríveis. Eu sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de livro, não é todo mundo que suporta ler esse tipo de história, então eu já peço para vocês se preparar. Se você tem curiosidade de ler, as histórias são muito legais, eu deixo bastante detalhes no vídeo que eu fiz sobre ele, mas você tem que começar preparado para se chocar com essas histórias. São histórias de horror que se passam no cangaço do Nordeste, mais ou menos na época em que o Lampião e o seu bando foi morto. E o autor usou até um linguajar próprio de cangaceiro que é muito divertido. Os contos são bem curtinhos também, dá pra ler rapidinho. Eu li pouco, só que por ser janeiro, que ainda é um mês movimentado pra mim, que as crianças estão de férias, que eu não tenho muito tempo sobrando assim, até que foi razoável. Eu espero ler muito mais agora em fevereiro, já tô preparando assim coisas bem bacanas pra vocês aqui no canal. Eu vou reativar o blog que tava tão paradinho, já comecei a reativar na verdade, tem post novo hoje que eu falei sobre os filmes favoritos que eu assisti agora no mês de janeiro. Vou deixar o link aqui, espero vocês lá. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal, se inscreve se você ainda não for inscrito, e é isso, beijos e até o próximo vídeo, tchau!